Porra, compadre, tô bolado com esse mister aí, ó, esse Paulo Souza, meu irmão. Porra, ó, professor Pardal, irmão. Porra, que inventando, mister Tabajara. Bom mesmo era o Renato Gaúcho era bom, aquele era bom. Mas ele perdeu a final da Libertadores. É, compadre, é. Não, aí complica, né? Perdeu a Libertadores, complica. Mas o Senna era bom. Não, o Senna era bom. Fomos campeão em tudo com ele, porra. Mas você falava que o time jogava feio. É verdade. O time era feio. Ganhava, mas era feio. Não, mas ali, ó, o Domenech era bom. Aquele ali, ó, aprendeu com o Guardiola, compadre. Pô, aquele era bom. Ah, você chamava ele de estagiário do Guardiola, lembra? O cara era estagiário, né, irmão? Dá um desconto. O cara é estagiário. Mas aí, saudade mesmo eu tenho do JJ. Pô, aquele ali, ó, mister original, hein? Aquele se sabia que é bom pro Mengão, hein? Pô, mas ele abandonou o Flamengo e foi pro Benfica, cara. Que? Já esqueceu? Foi pro Benfica? Abandonou? Ah, compadre, desisto, moro? Então, vocês ficam aí, dá seu jeito. Calma, corneta. Fala, pessoal. Pois é, você já reparou que entra ano, entra temporada, sai temporada e as reclamações são sempre as mesmas? Vamos conversar sobre isso? Mas antes da gente conversar sobre isso, para esse vídeo agora, eu vou pedir para você deixar o like. Aonde? Dá uma olhada aí embaixo, tem um botãozinho do like, vai ali, aperta esse botão, isso é muito importante, até para eu saber se o material que eu estou produzindo aqui está lhe agradando, beleza? Aproveita também, já está ali, vai do lado, clica no botão de se inscreve aí no canal, chegou, tá assistindo, gostou? Se inscreve, aperta aquele botão do sininho, assim todas as vezes que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Não deixa também de compartilhar esse vídeo, vai ali, copia o link, manda no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram, no grupo do Instagram, manda pra galera, isso vai ajudar bastante também para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Agora, bora conversar sobre os treinadores do Flamengo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como eu havia falado, entra ano, sai ano e a gente está sempre reclamando da mesma coisa. Sim, é verdade, treinador. Mas eu vou mais além. Para a gente poder conversar melhor sobre isso, lembra que o Flamengo teve uma grande guinada e ela começou no primeiro mandato do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Sim, ali no primeiro mandato é que tudo começou a melhorar. Isso foi lá por meio de 2016, 2017. Então vamos fazer o seguinte, de lá para cá, de 2017 até hoje, até 2022, são ali 5 anos. Vamos ver quantos treinadores passaram pelo Flamengo no intervalo de 5 anos. O primeiro, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu tenho aqui uma cola para me ajudar, é o professor Zé Ricardo. Lembra dele? Pois é, a gente ia muito assistir jogo do Zé Ricardo lá na Ilha do Governador, naquele estádio que o Flamengo construiu provisório ali na Arena do Urubu. Eu acho que era esse o nome. Xinguei muito o Zé Ricardo. Como era o desempenho do Zé Ricardo? Bom, antes que você fale, mas desempenho depende contra quem ele vai jogar. É verdade, eu sei que você está certo. Calma, a gente vai falar disso também, a gente vai falar até de outras coisas que vão afetar o desempenho. Mas você não pode discordar de mim que ele não tem como escolher contra quais equipes ele vai jogar. Então, o desempenho que ele tem é exatamente daqueles jogadores que a equipe dele vai enfrentar. Não tem como ser diferente, ok? Então, vamos ver como é que foi o desempenho do Zé Ricardo. Vamos lá. Ele trabalhou no Flamengo ali entre 2016 e 2017. 90 jogos, 48 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. O aproveitamento de 62,6% e o Zé Ricardo ganhou ali o Campeonato Carioca de 2017. Por que ele deixou o time? Bom, se você se recordar,
foi ali depois de uma derrota para o Vitória. O time já não vinha jogando muito bem, a gente já vinha reclamando muito do Muralha, a zaga falhava bastante, o Everton Ribeiro já jogava no Flamengo, o Diego também já jogava no Flamengo, e o desempenho da galera ali não era muito bom. Então, depois da derrota para o Vitória, o professor Zé Ricardo foi demitido. E quem assumiu logo depois dele? Lembra dele? Professor Reinaldo Rueda, sim, treinador estrangeiro. Começamos ali uma leva de treinadores estrangeiros. E o professor Rueda ficou muito pouco tempo no clube. Ele ficou só 5 meses, ali entre 2017 e 2018. E qual foi o aproveitamento dele? Vamos olhar aí do lado, ó. 31 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Isso significa que ele teve um aproveitamento de 52,7%. E o que ele ganhou? Nada. Não ganhou nada, muito pouco tempo. E por que ele saiu do Flamengo? Bom, você vai se recordar que nós jogamos uma final de Copa Sul-Americana contra o Independente no Maracanã, um jogo que ficou muito marcado por invasão dos jogadores ao Maracanã. Eu estava na arquibancada naquele jogo e perder aquele título com o Maracanã lotado foi muito duro. E o professor Rueda preferiu ir treinar a seleção do Chile. Então, ele saiu fora do Flamengo e foi treinar o Chile. Quem o Flamengo contratou? Professor Carpegiani, que tem uma longa história no Flamengo. Carpegiani foi ali um dos responsáveis pelos títulos de 81, daquela geração de 81. Era o treinador do Flamengo ali depois do falecimento do Coutinho, do professor Coutinho. E o Carpegiani ficou menos tempo ainda, ficou apenas 2 meses no comando do time do Flamengo. 17 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Qual foi o aproveitamento do Carpegiani? 70,6%. E por que ele saiu? Depois de uma derrota para o Botafogo. E em 2018, nós tivemos aí várias trocas. O Carpegiani começou essa troca. Depois dele, você se lembra quem veio? Eu vou te recordar. Dá uma olhada aí do lado. Sim, Barbieri. O Maurício Barbieri, ele era o professor ali, estagiário, o interino, trabalhava ali na comissão permanente do Flamengo. Ele junto com o Mauricinho também. O Mauricinho depois veio dirigir o Flamengo mais tarde. O Barbieri assumiu a equipe e muita gente na época criticava. Será que ele vai ter pulso para encarar esse time do Flamengo? Era um time com jogadores de renome, Diego, Everton Ribeiro, Arão, já jogava ali no Flamengo. E será que ele vai encarar? Bom, ele encarou o desafio, ficou ali 6 meses no Flamengo, 25 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Aproveitamento do Barbieri? 64%. E por que o Barbieri saiu? É só você olhar aí embaixo. Ele deu lugar ao Dorival Júnior. Então o Barbieri ele já assumiu com esse peso de ser um treinador interino e o Flamengo contratou ali o Dorival Júnior. Mas lembra que o Flamengo, na verdade, ele queria contratar o Abel. E aí, para fazer aquele bate-bola ali antes do Abel chegar, o Flamengo não quis ficar com o Barbieri, contratou o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior veio e ficou apenas 3 meses. Então, olha só, 2018 nós tivemos Carpegiani, Barbieri e Dorival Júnior. Dorival Júnior, 3 meses apenas. Quantos jogos? 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Aproveitamento ali de 66,7%. Se você se lembrar, o Dorival teve ali um imbróglio com o Diego Alves. O Diego, goleiro, já era jogador do Flamengo ali, eles tiveram um atrito e o Dorival cumpriu o seu contrato até o final do ano e deixou o Flamengo para a chegada do Abelão. Sim, Abelão 2019. Abelão ali, todo mundo criticava, lembra? Mas não tem como jogar com o Bruno Henrique
e Arrascaeta no mesmo time. O time já tinha Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, e o Abelão falava que não dava para jogar com essa galera toda e muita gente caía de pau no Abelão. O Abelão ficou ali 5 meses no Flamengo. Quantos jogos? É só a gente olhar aí do lado, 32 jogos, 19 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, aproveitamento de 71,1%, um bom aproveitamento. A gente vai ver mais à frente que esse é um bom aproveitamento. E o que ele ganhou? Bom, com a chegada do Abel, a gente começou a ganhar mais coisas. Aquele ano dourado do Flamengo de 2019 começou com o Abelão. Ele ganhou a Florida Cup, que muita gente chamava de Taça Mickey. Ele ganhou também ali a Taça Rio e o Campeonato Estadual de 2019. E a verdade é que o time ganhava, mas não dava espetáculo. A torcida criticava muito, os jornalistas criticavam muito porque o time era feio e era feio. O Flamengo começou a cogitar aí trocar o Abelão e começou a ir atrás de um treinador que mudou tudo. Sim, estamos falando dele, JJ. O Abelão saiu para dar entrada para o JJ e o Jorge Jesus chegou com aquela pompa, mais um treinador estrangeiro, agora um treinador português, com a recomendação do Júlio César ali, do nosso ex-goleiro, uma história pregressa muito grande ali no time de Portugal. E o JJ muda tudo. O JJ passa a ser o treinador de maior aproveitamento na história do Flamengo. Sim, JJ teve ali 81,3% de aproveitamento, 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates e aquilo que ficou conhecido como o mais fabuloso. O JJ teve mais títulos do que derrotas, só teve apenas 4 derrotas. Mas o JJ, o time era bem o tempo todo? Não, o time não ia bem o tempo todo. Nós ganhamos quase tudo, só não ganhamos o Mundial e a Copa do Brasil. Fora isso, foi o ano épico do Flamengo, um dos maiores anos da história, uma geração que vai ficar marcado para a história, queira você ou não. E o que o JJ ganhou? Bom, olha a lista: Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca em 2020. E por que o sonho terminou? Bom, JJ, depois dele ter renovado o contrato, ele cedeu aos encantos ali do Benfica e, só para a gente contextualizar, estava no começo ali da pandemia do Covid-19 e o JJ pegou o avião e rumou para Portugal, deixando uma bomba no nosso colo, uma bomba no colo da diretoria do Flamengo, que era agora conseguir contratar um treinador. O campeonato já começando e foi muito difícil. Quem a diretoria contratou? Ele, o estagiário do Guardiola, Domenech Torrent. Veio com aquela pompa toda que fazia parte da comissão do Guardiola, o Barcelona, grande Barcelona do Guardiola. O Domenech era aquele que montava os treinamentos, era o braço direito do Guardiola e ele chegou com toda essa pressão. Muitos falavam, o Flamengo então agora vai jogar como o Barcelona, já era maravilhoso, e vai jogar agora como o Barcelona. E o Domenech começou a ter alguns problemas ali, 23 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Se você se lembrar, a gente quando ganhava bem, o time jogava bem. Depois que o time entendeu ali como ele trabalhava, começaram ali algumas críticas do jogo posicional, mas o time começou a engrenar e aplicamos algumas goleadas. Mas por que o Domenech saiu? Porque quando a gente perdia, a gente também perdia de goleada. E depois, por uma goleada ali para o Atlético Mineiro e para o São Paulo, o Guardiola, ou melhor, o estagiário do Guardiola, foi demitido. E quem chegou? O melhor treinador do Brasil até então. Aquele que era dito como a grande revelação, Rogério Ceni. Depois de ter feito ótimo trabalho lá no Fortaleza,
O Rogério Ceni chega ao Flamengo com uma pompa muito grande de ser o futuro treinador da seleção brasileira. A gente estava ali em 2020, 2021. O Rogério ficou no Flamengo, ali no comando, chegando às 3 horas da manhã para dar treino durante 7 meses. 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. E olha que interessante, apesar de termos ganhado na sequência o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil de 2021, o Campeonato Carioca, o aproveitamento do Rogério Ceni não era um dos melhores. Ele teve ali 59,3%. Muita gente falava que o time ganhava, mas não convencia. Muita gente à época reclamou que, na verdade, a gente só foi campeão graças ao Cássio lá do Corinthians, graças à incapacidade do Internacional de não ter ganho do Corinthians ali no último jogo do campeonato. E aí vazou um áudio ali da comissão técnica, das pessoas cornetando o tratamento que o Rogério Ceni tinha com o restante da comissão, com a galera do scout, e na madrugada o Rogério Ceni foi demitido. E quem veio? Depois de muito tempo para realizar o sonho de treinar o Flamengo, veio ele, o Homem do Rio, o Mister Beleza, Renato Gaúcho, para alguns, Renate. Bom, sob forte crítica, o Renato assumiu o Flamengo. Forte crítica por quê? Porque muita gente sempre falava ali que o Renato era boleiro, que ele não entendia muito bem de tática. E aí ele chega ao Flamengo com toda essa pompa de que tinha tido ali uma carreira muito boa, foi campeão da Libertadores com o Grêmio e teve um aproveitamento muito, muito bom. 72,1%, 37 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Qual foi o grande problema do Renato? No final ali do ano de 2021, começou a ter um clima muito pesado. O Flamengo não vinha jogando tão bem. O Atlético Mineiro havia se distanciado ali no Campeonato Brasileiro e ele falava muito de quem muito quer, nada tem. E aí o Flamengo começou a perder desempenho até a fatídica final da Copa Libertadores da América para o Palmeiras. E a gente perdeu essa final e essa derrota caiu no colo de duas pessoas. Uma, Andréas Pereira, e a segunda pessoa, professor Renate. E aí o Flamengo, final de 2021, depois de todo aquele ano complicado que nós não ganhamos nada, o Flamengo vai atrás de Paulo Souza. Mas para terminar um ano, quem o Flamengo coloca? O interino Maurício Souza. E olha só que interessante, eu falei que o JJ foi o treinador de maior aproveitamento da história do Flamengo. Cara, se a gente olhar, o Mauricinho teve um aproveitamento melhor. Mas por que ele não entra nessa classificação? Porque ele ficou apenas um mês e ele não é considerado treinador oficial. Ele estava ali como interino. E ele teve ali 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. E por que o Mauricinho saiu? Porque sim, chegou o novo mister, chegou o Paulo Souza. O Flamengo foi lá na Europa, tirou o Paulo Souza de treinador da seleção da Polônia e colocou ele no Flamengo, e ele veio para mudar toda a forma com a qual o Flamengo jogava até então. Ele foi ali dar um choque de gestão ali no Flamengo, no time profissional ali, mudou completamente a forma da equipe jogar. Usou o campeonato estadual como laboratório. E aí, meu amigo, não ganhou o estadual, perdeu a final para o Fluminense e todo mundo caiu em cima dele. Até hoje, até esse vídeo que está sendo colocado aqui no dia 26 de abril, até hoje o aproveitamento do Paulo Souza é de 72,5%. É um ótimo aproveitamento. 20 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. É óbvio, jogou ali a final contra o Atlético Mineiro da Supercopa e a gente perdeu nos pênaltis depois de terem perdido ali 5 pênaltis. Você não pode colocar a culpa no treinador, o Flamengo jogou muito bem,
contra o Atlético Mineiro, perdeu para o Fluminense, o campeonato estadual, e o treinador Paulo Souza vem sofrendo muitas críticas. Para. Esse vídeo está ficando muito longo. Então, para que você possa acompanhar melhor tudo que eu estou falando, nós vamos editar ele e vamos fazer ele em duas partes. Sim, você está assistindo a primeira parte. Daqui a pouco eu vou lançar a segunda parte. Bom, se você chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Não esquece, deixa o seu like, aproveita também, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a sua rede de amigos. Valeu? Forte abraço para você. Nos vemos no próximo jogo.